Olá, tô aqui de volta para responder perguntas. E a pergunta de hoje é: Adriana, como é que o genograma pode me ajudar a me tornar um profissional melhor? Então, eu não sei muito bem se essa pergunta foi especificamente me tornar um profissional psicólogo melhor ou um profissional melhor geral. Então eu vou responder geral, combinado? Mas antes, se inscreve, compartilha, comenta, eu quero muito te ouvir. Tá? Então não deixe de comentar aqui no canal, tá bom? Eu quero fazer com que esse canal fique cada vez mais ativo. Quero esse canal interativo, na verdade. Eu quero que a gente estabeleça aqui uma linha de comunicação, tá bom? Então, vem comigo. Então, quando eu vou tentar aqui responder essa pergunta, como é que eu posso me tornar, a partir do genograma, um profissional melhor? Então fiquei pensando aqui numa possibilidade, me vendo dentro de uma organização com alguns obstáculos, né? Que obstáculos são esses? Por exemplo, de ser assertiva, ou então de saber lidar com figuras de autoridade, de saber me posicionar, de reconhecer o meu valor, de não ter medo de me expor, de não ter medo de dizer não e de valorizar as minhas entregas. Então, podem ser ali muitas coisas, né? E a gente fica se perguntando de que forma o genograma pode ajudar a identificar de onde isso veio. Porque às vezes a gente fala assim: caramba, mas eu me preparei tanto tecnicamente, eu me preparo tanto, nem me vejo assim uma pessoa com uma baixa autoestima, enfim, mas não vai. Então, muitas vezes, o genograma, ele é uma ferramenta que nos ajuda a entender os porquês. Porque, de uma certa maneira, eu não consigo enxergar certas atitudes, certos comportamentos que eu tenho hoje que, quando eu olho aqui pertinho, eu não consigo entender, eu não consigo trazer, enxergar nenhuma explicação, nada que justifique o meu comportamento. E aí, quando eu começo a fazer esse trabalho, né, esse retorno a essa minha transgeracionalidade, eu começo muitas vezes a perceber que dentro dessa minha linhagem eu venho aí com dificuldades de figura de autoridade, por exemplo. Tive casos recorrentes aí na minha história de muitas dificuldades, de pessoas com dificuldade de figura de autoridade, inclusive com a lei. Então eu posso ter tido aí situações em que pessoas muito próximas, tios, irmãos de avô, de bisavô, enfim, que tiveram ali dificuldade muito grande com a lei, que isso sempre foi um grande problema com a família, enfim, a gente pode ter aí várias situações. O que eu quero chamar atenção hoje aqui na nossa conversa? Que normalmente a gente fala dessas repetições de padrões, ou dessas lealdades, ou dessas falas que nos acompanham, né, desses movimentos que a nossa transgeracionalidade tem, né, a partir das suas experiências, enfim, das vivências, e que podem chegar até nós, sempre de uma forma muito disfuncional. Eu hoje queria trazer uma outra perspectiva, que é de que eu posso também, ao revisitar e recontar a minha história, observar as vitórias, as superações, ou seja, situações que foram vivenciadas por esses personagens da minha ancestralidade e que saíram vitoriosos dessa situação. E que, na verdade, a minha dificuldade hoje está não em ser desleal no sentido de eles sofreram muito, eu não posso conquistar as minhas coisas. Meu avô faliu, meu pai faliu, eu também tenho que ser um falido. Mas não, muitas vezes eu venho de histórias de pessoas que superaram, que saíram, que conseguiram vencer muitos obstáculos, muitas adversidades e que conquistaram, né? Tiveram relações difíceis, mas conseguiram, por exemplo, exercitar o perdão. Então foram relações às vezes entre irmãos, entre pais e filhos, que tiveram muita dificuldade inicialmente, mas que no decorrer da vida conseguiram superar, conseguiram ter reencontros. Então o genograma, ele também pode te conduzir a um olhar das superações, daquilo que tinha um certo nível de dificuldade, mas que a partir de escolhas dessas pessoas, né, desses personagens da minha história, novos desfechos foram dando. E antes, questões que eram disfuncionais foram se tornando funcionais. E que, na verdade, hoje, o que pode estar me impactando é o medo
de não dar continuidade a esse nível de superação. Então isso também pode ser algo que eu possa trazer e pontuar e perceber dentro do meu genograma. E muitas vezes o que eu estou vivendo hoje não tem especificamente nada relacionado diretamente com a minha experiência transgeracional, mas sim com um fato, com uma experiência, com um fenômeno vivenciado por mim no momento, no meu tempo de agora. Mas que eu posso sim buscar esse incentivo, esse reforço, digamos assim, essa experiência de superação na minha transgeracionalidade para me inspirar. Do tipo, olha como é que é o seu DNA, olha para trás. Olha como a sua família, Olha como os seus avós, seus bisavós superaram as adversidades. Olha como a sua família vem superando. Isso está aí, está em você. Você também é feito disso. Então você também tem condições de conquistar isso, de conseguir isso, de superar esses obstáculos que se construíram a partir de experiências traumáticas, difíceis, que você vivenciou dentro do seu próprio tempo. Então a gente também pode voltar lá para fazer os resgates das conquistas, das glórias que também estão impressas no DNA dele, tá bom? Então só uma nova perspectiva aí do quanto o genograma também pode trazer outras formas da gente recontar essa história e tá ajudando o nosso cliente e tá nos ajudando, nos transformando. Tá certo? Beijos e até lá!